A gente sabe que muita gente do mercado financeiro bate demais na hora de financiar um imóvel, mas existe vantagem de você financiar um imóvel bancário, que ninguém fala e muitas vezes não fala nem a verdade. Então, se você quer saber quais são as vantagens de você financiar um imóvel, fica aqui depois da vinheta que nós vamos falar sobre esse assunto. Olá pessoal, Marco Lourenço aqui da Life Conexão Imobiliária, aqui no nosso canal Life com você, onde a gente traz temas para te ensinar sobre mercado imobiliário. E a gente está numa série aqui sobre financiamento bancário e eu trouxe a Laura da Tovicred para poder tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse tema. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as vantagens de financiar um imóvel, porque sim, tem vantagens, não é só perder dinheiro, pagar juros, tem várias vantagens, o que as pessoas do mercado financeiro geralmente não te falam. E aí, Laura, o que você acha que primeiro assim a mais vantagem de você financiar um imóvel? Eu acho que eu vou começar que o imóvel, o dinheiro, né, para crédito imobiliário é o recurso mais barato que tem. Então, eu tenho vários clientes que ao invés de tirarem dinheiro dos seus investimentos, tirarem dinheiro aí das suas empresas, eles preferem fazer um financiamento, alavancar o seu patrimônio usando o recurso do banco. Que vale mais, né? Primeiro que o dinheiro que você tem em caixa vale sempre mais, né? Dinheiro imobilizado é muito caro, né? Exatamente. O dinheiro fica imobilizado, você vai lá. Imobilizado significa que eu ponho no imóvel, ponho num carro. Então todo o dinheiro que está imobilizado, né? Ele perde muito valor. Porque tem um tempo, né? De você desimobilizar aquele dinheiro. Então, você precisou fazer alguma operação, você precisou pagar alguma coisa. Se eu tenho aquele dinheiro meu, tá enfiado lá todo naquele imóvel, eu tenho que vender aquele imóvel e tudo mais. Agora, imagina, se eu tô com o dinheiro aplicado ali, o dinheiro guardado, o imóvel tá financiado e aparece uma oportunidade maravilhosa. Então, assim, para mim, outra questão é o risco de oportunidade, Sim. ou custo da oportunidade, né? A gente vive aí infinitas oportunidades. Só uma vírgula aí, tá? Eu fui no imóvel esses dias, só pra você ver essa questão. Uhum. O cara comprou o imóvel, ainda pôs mais uma grana lá. E aí apareceu agora uma fazenda do lado dele pra comprar. O que ele tá fazendo? Vendendo um imóvel. E aí, na hora de vender isso aí, porque ele imobilizou o patrimônio dele lá, provavelmente uma boa parte, agora ele vai ter que vender rápido, né? Para não perder a oportunidade. Aí é onde a gente vem com a liquidez, que é o que você falou, né? O tempo que você demora para vender. Então, até agora ele vender para pegar esse dinheiro imobilizado que ele colocou lá, vai demorar também, né? Se ele tivesse feito um financiamento, ele poderia estar com o recurso dele lá. E hoje, né, nós estamos aí com a Selic a 13,75. Sim. A gente tem ótimas aplicações que dá seguras 1% ao mês, né? que você paga hoje no banco, na Caixa, a gente tem uma taxa aí de 9,79. Dependendo de onde você tá, Minha Casa Minha Vida, foi até 4%, né? Que tá exatamente. Então, para mim, a maior vantagem no financiamento é essa questão de ser um juros muito barato. Sim. E a gente tem que olhar o valor da taxa de juros ali ao ano, de você manter a sua liquidez. E pensando assim no nosso país, no histórico da nossa população, juntar dinheiro muitas vezes é muito difícil. Sim. Né? Então, as pessoas brasileiro, né? Não tem cultura, não né? Tem cultura. A gente não tem o conhecimento de gestão financeira. Então, meu irmão é consultor financeiro, a gente conversa muito sobre isso, né? Inclusive, na Bolsa de Valores, se não me engano, tem menos de 5% de pessoas que têm bolsa aberta na Bolsa de investimento de capital e tal. Enquanto nos Estados Unidos, se não me engano, é 90%, alguma coisa assim, né? Só pra gente ter. É mais ou menos isso, eu não sei bem não, de cabeça. Mas é isso aí, pra vocês entenderem a proporção. Então a gente tem muita dificuldade de juntar dinheiro mesmo, né? Então, às vezes, o brasileiro precisa fazer uma dívida para ter condição de juntar, né? Exatamente. Então, assim, querendo ou não, ele se obrigou a fazer aquela parcela, ele tá juntando dinheiro, ele tá formando um patrimônio. E a gente tem que lembrar de um outro detalhe: o imóvel valoriza. Então, assim, com o passar do tempo, aquele imóvel valorizou. Então, ele rendeu ali para ele. Então, às vezes, a pessoa que precisou vender, enfim, ele acaba ganhando dinheiro mesmo tendo pego um financiamento e tudo mais. Então, assim, a vertente da pessoa que tem o recurso e prefere aplicar, eu vejo muita vantagem, sim, na atual realidade hoje dela total. aplicar 100%. e pegar financiado.
E detalhe, aí depois ela vai definir. Tem gente que fala assim, mas isso é hoje. Beleza, então hoje faça essa operação. Depois, o recurso tá lá. Se aí o jogo mudou, parou de render tanto, aí você vai lá e quita a sua dívida. Exato. Você tem o recurso ali para isso. As pessoas têm que aprender a manobrar o dinheiro, né? Porque o cara acha que é uma coisa ali, tem que ser eterno. Não, ué. Precisa ser eterno, né? Você vai fazendo a lógica ali, onde o dinheiro vale mais. Exatamente. Isso. Então, assim, eu tenho vários clientes, principalmente na construção financiada, que o pessoal prefere muito mais pegar para construir. Então, assim, o alto padrão tá muito forte em financiamento. E, gente, a gente vê isso em tudo. Empresários, grandes empresários. Fala pra mim que a empresa não tem dívida? A empresa tá alavancada, tem dívida, porque ela pegou o dinheiro do banco e usou o dinheiro do banco para fazer mais dinheiro. Então, verdade, quando você faz o financiamento, você tá fazendo isso também. Tem até gente que fala que até é impossível crescer sem dívida, né? Só que é a dívida de alavancagem. É uma dívida que significa eu pago 10% ao ano e esses 10 eu faço gerar 30, 40, 50. Exatamente. Chama dívida de alavancagem. Mas tem gente que defende que não tem como crescer uma empresa sem essa dívida de alavancagem, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante a pessoa ter esse raciocínio até para conseguir. Porque, gente, às vezes você foi esperar juntar lá. Um imóvel barato, 200 mil. Se você esperar juntar, muitas vezes você não consegue. Quando o tempo que demora para juntar aquele dinheiro, o imóvel valorizou, você já não compra a mesma coisa. E tem um detalhe aí, tá? Que os gurus financeiros não falam. Até um dia eu quero pegar uma comparação de guru e eu quero pegar e falar a verdade, né? Porque eles sempre falam assim, porque não sei o que, é melhor alugar, tal. Nós não vamos entrar nesse tema também. Só que o que acontece? Eles não contabilizam valorização, tá? Primeiro, não contabiliza valorização. Mas o mercado não valoriza, não sei o que tal. Cara, o mercado pode não valorizar a curto prazo, mas o médio e longo prazo valoriza muito. E do nada dá uns picos, igual aconteceu em 2021, que subiu 40%. Então o cara que tava juntando dinheiro e ia comprar um imóvel de 500, esse imóvel, ele foi para 700 mil. Você entendeu? E aí? Não tem como, não tem jeito de recuperar esse dinheiro. Perdeu, já era, né? Então você tem essa questão, o cara tem que fazer essa conta. Valoriza. E outra coisa, o cara que tá morando lá de aluguel, esse valor também ele tá perdendo, entendeu? Porque, beleza, você tá pagando lá, o financiamento tá pagando o juro. Tá, e o aluguel é o quê? Porque o aluguel você perde também. Exatamente. E ainda tem mais outro detalhe que eles não falam, que é o seguinte, o aluguel, ele sofre reajuste do IGPM. Então, se aconteceu agora no meio da pandemia, não sei se você lembra, o IGPM subiu 33%. Né? Eu sei porque eu tava alugando e o pessoal pegou e subiu os 33%. E problema meu. Teve gente que negociou e tal, mas é 33%, amigo. Então, o aluguel ele vai subir, o IGPM sobe. Agora, a parcela do financiamento não sobe. É o contrário, na maioria das vezes ela até cai. Né? No caso da SAC, ela vai cair. E aí, o que é legal? Porque se eu começo a pagar uma parcela de 2 mil hoje, seja na tabela Price ou na SAC, inclusive a gente falou sobre essas tabelas, vou deixar o card aqui para vocês entenderem melhor. Essa parcela de 2 mil daqui 10 anos, ela vai continuar sendo 2 mil. Só que a inflação vai ter subido e 2 mil não vai valer 2 mil mais, entendeu? Com os mesmos 2 mil, você não moraria no mesmo lugar. E aí, isso até, um tempo atrás, eu vi uma matéria sobre isso, falando exatamente desses reajustes do aluguel e que as pessoas estavam migrando para imóveis menores, mais na periferia, porque a renda delas não acompanhou o reajuste que o aluguel acompanhou. E isso realmente o guru do financeiro não fala. Exatamente. Né? Outra coisa que ele não fala, que é isso que você estava falando, que às vezes a pessoa que paga ali seus R$1.000, R$1.500 de aluguel, às vezes, eles poderiam estar pagando a parcela do financiamento com esse mesmo valor, morando num imóvel pertinente ali, no mesmo perfil, e ele estaria, querendo ou não, pagando algo que depois, lá no fim, se torna dele, tem algum retorno. E às vezes a valorização paga o juro. Exatamente. Né? E o aluguel não, e no fim a pessoa passou ali, tem 20 anos, 30 anos. Vai embora. E foi embora e ela não conquistou nenhum patrimônio. Então, assim... E fato, né? Porque é essa questão, bem nesse exemplo que você deu, o cara paga 1.500 de aluguel, certo? Ele poderia estar pagando 2.000 de financiamento. Só que os 1.500 de aluguel dele vai subir todo ano. E o financiamento vai cair. Exatamente. Então, assim, às vezes em 3 anos, ele já tá com 2. Exatamente. E aí o financiamento daqui 30, ele tá com os mesmos 2, vamos dizer assim, pensando que não reduziu.
Exatamente. Então esse é o tipo de conta que as pessoas não fazem. Então é onde a gente fala e tenta sempre aí alertar, principalmente os jovens, para que comecem a olhar para isso, né? Comecem a pensar nessa questão do financiamento, de ter o patrimônio, de crescer o patrimônio. É muito engraçado que quando a gente não trabalha com isso, às vezes a gente não se atenta. E hoje eu vejo cada oportunidade, eu vejo gente que realmente consegue conquistar o seu imóvel, sai do aluguel. O jovem, assim, consegue excelentes oportunidades, né? Minha Casa Minha Vida vem aí, ajuda, a pessoa consegue adquirir. E você vê que é um degrau por vez. Sim. Tem muita gente que não compra a casa própria porque fica assim, mas eu quero uma casa no bairro tal, porque no bairro tal eu preciso, porque meu filho da escola é ali, porque não sei o quê, tem que ser uma de valor tal, porque não pode ser 2 quartos, eu preciso de 3. E a pessoa começa a pôr tantas condições que exigem uma entrada muito alta e ela às vezes não consegue adquirir e ela vai prorrogando o sonho. Se ela tivesse adquirido aquele menor, aquele lá onde ela conseguiria naquela época, há 5, 6 anos atrás, com certeza ela já conseguiria ter evoluído aí em questão de patrimônio. E uma coisa que eu falo muito também, né? A pessoa tem que ter pelo menos um imóvel ali, né? Um imóvel bom, bem localizado. Por quê, né? Se por um acaso surtar, né? O mercado imobiliário dá esses picos de 30%, 40% em 6 meses, que aconteceu em 2021... a pessoa tem um imóvel que subiu de preço. Então, se ela for fazer um upgrade depois, nossa, ela facilita consegue, muito. Né? Exatamente. Agora, o que aconteceu também em 2021? O aluguel também subiu 33%. Então, esse cara morava de aluguel, pagava, vamos supor, R$2.000, o aluguel desse cara aí foi para 2.600, né? Então, ele e aí, perdeu. será que essa pessoa consegue? Não dá. Aí é o que a matéria que eu tinha visto estava falando. As pessoas tiveram que migrar para imóveis menores e mais afastados. E aí, imagina o caminho inverso, né? Porque se você, às vezes, comprou lá jovem, na periferia, lá mais afastado, você não queria tanto, mas foi o que deu a condição, você foi se ajeitando e com certeza você foi evoluindo no decorrer dos anos. E não o contrário. Às vezes o imóvel valorizou mais. Valorizou. Porque... E não o contrário, de você tá ali morando às vezes bem localizado e vem uma correção, perdeu, um aluguel, né? Que sobe, você teve que descer de padrão. Se ele tivesse morando nesse imóvel financiado, vamos supor, né? A parcela dele era, vamos supor que seria 3 mil, até mais caro, vou jogar aqui. No mesmo imóvel, pagando 3 mil, vamos supor. Só que nesse lance, o imóvel dele que valia 300, vamos supor, foi 30% a mais, foi para 390. Então ele ganhou 90 mil, né, nesse período, nesse ajuste. Então se ele for trocar de imóvel, ele tem 90 mil. E detalhe, a parcela dele continua sendo 2 mil. Exatamente. Agora o aluguel não. O aluguel dele mudou de 2 mil para 2.600. Entendeu a lógica? Então o que ele vai fazer? Nada, só tem a solução de mudar de apartamento mesmo. Mudar de apartamento, ir para um lugar mais longe e tal. Agora, se ele tivesse o imóvel, não, ele estaria tranquilo. A parcela dele não teria mudado. Não vai sofrer um reajuste brutal desses aí de GPM, de às vezes IPCA e outras coisas. Tá ali seguro. E ainda, nesse caso, ele ganharia dinheiro com a valorização. Né? Exatamente. Então, assim, na minha visão, a questão do financiamento, ele te antecipa sonhos. Sim. Né? Porque... eu quero comprar, mas se eu for esperar juntar, quanto tempo eu vou demorar? Então, ele antecipa o sonho de cara e você ainda tem vantagens financeiras, porque se você fosse esperar juntar aquele dinheiro também, o imóvel ia valorizar e aí você não consegue acompanhar. Por mais que esse dinheiro esteja aplicado, né? Vamos lá, eu vou juntando todo mês. Juntei lá, juntei, passou, que seja, 2 anos eu tenho 50 mil. Eu tenho 50 mil rendendo só, se tiver aplicado. Quantos por cento, né? Porque é difícil você aplicado a quanto? Mais do que 1%. Com a Selic alta, 1%, certo? Certo. Com a Selic baixa, 1% é muito difícil. Se você for para render mais, você vai ter riscos maiores. Bolsa de valores. Aí na pandemia a mesma coisa. Eu só tenho bolsa de valores, certo? Do nada caiu, despencou a bolsa. E aí? Você tem que ter emoção, gestão. Eu preciso do dinheiro agora. Tá na bolsa. Você vai ter que vender com 50% menos? Vai ter que vender com 50% menos, entendeu? Fora que você pode cair numa Magalu da vida, que foi muito boa e do nada quebrou. E aí não subiu mais, né? Então você tem isso. O imóvel, ele não vai sofrer isso, né? Exatamente. Muito difícil.
É muito difícil. mais seguro, Muito muito mais mais estável. Até os indexadores que corrigem a dívida são indexadores muito mais estáveis. Então, assim, é extremamente importante ter essa noção, essa consciência. Então, para mim, eu acho que as vantagens são essas. Você adquire seu patrimônio, você antecipa o sonho, você tem um crédito barato. E só porque quando você fala em antecipar sonho, o guru financeiro vai falar que isso é ruim, né? Quando você antecipa o sonho, você paga mais juros e tal. Só que nesse caso, não, entendeu? O que a gente tá te mostrando aqui é que você pode antecipar o seu sonho e ainda ganhar. E ainda ter vantagem, Entendeu? exatamente. Então ainda você tem ter toda vantagem. essa questão, né? E ainda ter vantagem financeira, porque tem a valorização do imóvel, tem o risco do aluguel, que você sai desse risco. Então, Tem o juntar o dinheiro, que é muito difícil pro brasileiro. É muito difícil você conseguir uma rentabilidade alta, né? E ainda você pode perder a valorização e nem dar conta de comprar um imóvel mais que você queria, né? Mas tem uma outra vantagem daqui, na minha opinião, de financiar, principalmente para quem tem filho. Porque se caso vinha acontecer, e na pandemia, infelizmente, a gente passou por isso, da pessoa falecer, aquele imóvel quita. Entendeu? Então, ainda é uma forma de seguro para a sua família. Aconteceu porque, infelizmente, próximo da gente, faleceu uma pessoa nova, né? E aí ela comentou com a gente que quitou alguns financiamentos, se não me engano, foi o carro e quitou também o imobiliário é obrigatório. Exato. Ele tem um seguro, né, dentro da sua parcela do crédito imobiliário, que é obrigatório pelo sistema financeiro imobiliário. Então, se acontecer de falecer, vai quitar morte ou invalidez permanente. Também, porque ele quita o financiamento. Então, sim, é uma segurança para sua família. Imagina, você adquire um bem e você traz uma segurança para sua família de que eles vão ter onde morar. Pelo menos você tendo ou estando ou não estando ali. Exatamente. E do aluguel, se você morrer, vai ficar só a despesa do aluguel. Ficou, né? Exatamente. Que a pessoa vai ter que pagar sozinha. Se a renda for toda sua, você vai ter que pagar sozinho. Agora, se o financiamento tava aquela parte que foi da renda daquela pessoa que faleceu, é quitada. Exatamente. Isso aí, pra mim, eu acho que já é uma grande vantagem, entendeu? Porque, querendo ou não, depois da pandemia, a gente começou a pensar um pouco mais na morte, né? Então, assim, a gente acha que só vai morrer velho, mas... A gente não sabe. Não sabe, a única certeza que a gente tem é... Pelo menos deixar a sua família segura, com imóvel, patrimônio, né? Exatamente. Menos dívida, né? Porque se a pessoa morre não tem nada, vai ficar só a dívida, né? Então, nesse caso, já quita, né? Já é um benefício. Você já deixa um patrimônio para sua família, independente de você ter terminado de quitar aquele financiamento ou não. Concordo com você. Essa também é uma questão que muitas vezes ela passa porque você não quer falar assim, se você vier a faltar, morte, né? Ninguém quer falar de morte. Mas é extremamente importante. Mas tem que pensar, cara. Eu acho que depois da pandemia a gente ficou mais reflexivo. Com certeza, né? Porque realmente isso é o que você falou. Às vezes é um provedor na família. Ele paga o aluguel, ele sustenta tudo. E sua família pode vender o bem. Exatamente. Né? Se você vende o bem e depois precisar de dinheiro, alguma coisa assim. Claro que também o ideal é a pessoa fazer um seguro de vida fora o imóvel, né? Mas o imóvel já é esse seguro. Não tem condição de fazer um seguro, não quer fazer. Cara, já tem um imóvel que já tem alguma coisa, né? Tem um seguro ali dentro de vida realmente que supre aquela dívida, né? Agora, o que a gente tem que falar também, aí já é uma questão mais emocional, porque morar de aluguel, pra mim, né, tem uma dor de cabeça, mas também tem uma questão, às vezes, até do custo. Porque, por exemplo, no aluguel você nunca vai ter o imóvel que você quer. Porque se você gasta ali, você vai perder o dinheiro, né? Então, você vai investir no bem de outra pessoa. Fora que muitas vezes, quando você vai sair, você vai lá e pôs um armário. O cara não gostou, você ainda tem que arrancar. Você perde o armário, você ainda perde pra arrancar, né? Detalhe, estragou um piso, não sei o que. Na hora de sair, você vai ter que pagar tudo, às vezes, né? Faz a vistoria, você tem que bancar tudo. Então, às vezes, coisa até que é desgaste natural, os caras vêm falar, isso aqui tal. Fala, cara, mas isso aqui é desgaste natural. Não, mas você tem que trocar, tem que entregar igual tava antes. Então você já tem tanto uma dor de cabeça financeira, né? Que aí já começa também uma dor de cabeça emocional. Mas tem um outro fator que isso aí pra mim é o pior de todos, que tem uma cláusula no contrato que, por exemplo, se a pessoa for vender o imóvel, ela vai te oferecer. Aí você pode escolher ou não. Mas se você não quiser comprar um imóvel, ela pode vender. E aí, quando ela vai vender, tem dois problemas. O primeiro problema é que você vai ter um monte de visita na sua casa, durante esse período, que pode durar um mês, um ano, visitando gente na sua casa, que é horrível. Eu sei porque eu sou corretor, a gente detesta mostrar imóvel que tem gente morando. É horrível, né? Pra todo mundo. Pra todos os lados. O cara, tem que ligar pro cara, marcar com ele, atrapalha ele, desconfortável. Pro cliente, chega lá, bagunça às vezes na casa da pessoa, a pessoa tá lá de pijama, enfim, tem todo desconforto. E aí, quando vende, é pior ainda, né? Porque, se não me engano, você vai ter 90 dias pra mudar.
pra sair de lá e problema seu. Isso pode acontecer com 3 meses de aluguel, com 1 ano, qualquer Exatamente. tempo, né? O cliente, se ele decidir vender, você vai ter que mudar. Ele pode decidir, exatamente. Então, assim, tem essa questão também, concordo com você, que você não deixa o imóvel do seu agrado, porque você vai investir no imóvel dos outros e ainda tem esse risco. Quem me garante que eu vou investir aqui, que eu vou ficar realmente meus 2 anos de contrato? Ele pode tomar o bem, Você pode pedir o investir mês imóvel, que vem ele fala que vai vender. pedir o imóvel e se você não tiver condição de comprar, ele vai vender e você vai ter que sair, ter Vai todo ter o que trabalho sair. de buscar de novo e tudo mais. Acontece demais. Eu falo porque eu vejo acontecendo. Já aconteceu, por exemplo, com amigos nossos, assim. Tá morando no imóvel, gostou do nada. Cara, vou vender, eles não tinham condição de comprar, tiveram que sair. Entendeu? E isso pode acontecer. A pessoa acabou de mudar. 2 meses depois, se o cara fala que vai vender e vender, você vai ter que mudar. Né? Então, assim, você perdeu o tempo ali, né? Você mudou, com gastou certeza. dinheiro. E fora que você gasta dinheiro pra fazer a mudança e tal. Então, às vezes, o aluguel você pode acontecer de ficar Você mudando compra pro outro móveis, e tal. põe encaixado naquele imóvel, enfim, tem Tem toda N, uma dor de cabeça, N né? fatores, com certeza. Mas eu acho que é isso. Tem mais algum ponto, Laura? Que eu me recorde agora, não. Eu fico o recado aí, principalmente. Aliás, não vou falar nem que é pro jovem, não. É pra você que Qualquer não um, tem né? seu imóvel ainda. Hoje é a hora. Antes Exatamente. tarde do que mais tarde ainda. Então, o melhor momento pra você comprar um imóvel foi ontem. Então, Exato. vai e hoje passa resolve. tão rápido, né? passa. Quando você vê, passou 10 anos. Aí 10 anos de aluguel versus 10 anos pagando na parcela. O que O que é pior? melhor? Né? Ou o que é pior, né? Exatamente. Nesse caso. Eu acho pior pagar o aluguel, às vezes. Entendeu? Com certeza. É lógico, com cada certeza. caso tem que fazer Cada tudo uma caso é um análise, né? caso, exatamente. Tudo tem o que a pessoa vai analisar, a estratégia dela na vida dela. Enfim, vão ter N gurus aí financeiros que vão defender o aluguel. A gente sabe que tem condições e Sim. condições, mas eu ainda não acredito que bata aí, não. De qualquer forma que você pensar, de qualquer perfil de pessoa aí, eu ainda vou defender o imóvel e principalmente no financiamento, porque é o que a gente falou, as taxas estão melhores, tá valendo a pena ainda você financiar do que às vezes até comprar à vista. Tá então, menor do que é a taxa Selic, né? O que você falou. exatamente. Então ainda é atrativo, né? Exatamente. Mas e outra, não impede também da pessoa investir na bolsa, ter outras coisas, né? Não. Então, a pessoa tem investimento é uma coisa, moradia é outra, né? É outra coisa. Exatamente. Ainda tem essa questão, né? O lugar que você mora é uma segurança, uma Sim. garantia, um outro quê, além de investimento, né? E eu falo, se ficou mais interessante outra vertente, ou você precisou mudar rápido, porque tem muita gente que questiona, mas se eu precisar mudar rápido, eu tô amarrado naquele imóvel até eu vender, cara, aluga. Se você botar no aluguel, mas aluguel não paga parcela. Mas pensa num aluguel de temporada, um Airbnb aí, pra facilitar a vida. Inclusive, teve um amigo meu que ele mudou pra São Paulo. Aí o que ele fez? Alugou dele pro Airbnb. Quando ele vinha pra Goiânia, Ele ficava. ele ficava no imóvel, pronto. E ele ganhou uma grana com isso aí, porque o imóvel dele, ele tava tirando lá uns R$4.500. Pois é. Mais De ou menos, quase Airbnb. R$4.500 de Airbnb. Com certeza ele não pagava isso de parcela, nem se somar o parcela mais os custos, não dava isso. E até mesmo E porque ele você... construiu o patrimônio. E você vai mudar. Igual ele foi pra São Paulo, ficou um ano em alguma coisa lá e voltou. Entendeu? Se ele tivesse vendido, tivesse desfeito, tivesse não sei o quê. Exato. Exatamente. Então você tem isso. E tem, viu, muita gente buscando financiamento, crédito imobiliário pra colocar no Airbnb. No Airbnb. Porque aí você faz numa price da vida, amortização, pega uma parcela mais barata e o aluguel paga a parcela Sim. do seu financiamento fácil dentro de um Airbnb. E eu vejo muita gente que constrói patrimônio 20, 30 anos com financiamento. E se a pessoa às vezes não tivesse comprado, ela não teria juntado, teria gastado em outra coisa, entendeu? Então, para uma Exatamente. questão, às vezes, pensando no brasileiro também, eu falo, cara, o brasileiro que não tem esse domínio da gestão financeira, do investimento, às vezes comprar um imóvel é mais seguro, é uma forma de juntar dinheiro, é uma forma de economizar, entendeu? Exatamente. E aí eu vou te falar uma outra coisa. Não quero pagar juros, não sei o quê. Quero uma questão mais em conta ainda de crédito. Busca a questão do consórcio, também é uma opção. Existe consórcio imobiliário e tudo mais, que se você se planejar aí, pode ser uma opção para aqueles avessos aos juros, né? Tem a tarifa de administração, mas realmente é uma opção mais barata ainda. Uhum. Não é instantânea, né? Tem que entender que o consórcio é um planejamento também. Eu não gosto do consórcio tudo. por causa disso, né? Querendo ou não, você não tem data. Não tem. Aí eu prefiro entrar no financiamento pagando mais juros mesmo, porque pelo menos resolve na hora, né? Exatamente. Não, Consórcio isso... você tem que ficar ali esperando um dia acontecer. Exato. Mas isso é isso mesmo. Você não pode
planejar para quando você vai realmente executar aquela... Você paga e no dia que der sorte, você tem o imóvel, O né? imóvel. E pode demorar 2 anos também, e aí você vai pagar a valorização também. Com certeza, Às porque vezes é aí melhor você pagar perde... juros, né? Exatamente, porque aí a questão da valorização do imóvel nesse período, você perdeu realmente. Exatamente. Então é isso, pessoal. Então se tiver alguma dúvida também, já falei aqui nos outros vídeos, vai lá, procura @tovcred também. Tem o nosso Instagram também da LifeC Imobiliária, se precisar de alguma coisa aqui em Goiânia, né? Especificamente, a gente tá atendendo por enquanto só em Goiânia. E estamos à disposição também, deixe seu comentário, curte, se inscreve aí. Fica à vontade para fazer as perguntas que você tiver, tá bom? Valeu, muito obrigado e até mais.